bem, nós vamos tentar entender um pouquinho nessa nossa aula, né, a respeito da inclinação, né, lá do nosso modelo ISLM. Na nossa aula passada nós estávamos falando um pouquinho para você a respeito da configuração, né, do ISLM juntos agora, e vamos tentar entender então agora na nossa aula um pouquinho a respeito da sua inclinação. Vamos dar uma olhada para lá. Muito bem, né? Quando nós falamos a respeito da inclinação, né, da curva IS, eu quero te lembrar que a inclinação desta curva depende essencialmente de dois fatores. Quais sejam eles? Primeiro, a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, que nós já tivemos oportunidade de falar aqui, que na verdade, se nós temos uma taxa de juros mais elevada, a tendência é que eu tenha um menor investimento. E, por um outro lado, né, nós temos um outro elemento, que é a propensão marginal a consumir, ou seja, o multiplicador de gastos. Muito bem, vamos tentar entender essa história então. Nós sabemos que quanto maior a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros, mais horizontal será a curva IS, ou seja, menor será a sua inclinação. Vamos lembrar com você, né? Se nós estamos falando de elasticidade, nós estamos falando, na verdade, da sua sensibilidade, ou seja, né, da variação percentual do investimento, dado, né, uma variação percentual, né, da taxa de juros. Nós sabemos, né, que se a taxa de investimento for elástica, significa dizer que ela é maior do que 1. Resultado, uma elevação na taxa de juros significará imediatamente uma redução percentual mais elevada da taxa de investimento. Ora, sabemos assim que quanto maior o multiplicador, maior será o impacto sobre a renda de variações nas taxas de juros, ou seja, menor será a inclinação IS, mais horizontal ela será. Bom, nós temos ainda os fatores de deslocamento da curva IS. A posição da curva IS, obviamente, que vai depender do volume de gastos autônomos, nos quais se incluem o consumo e o investimento autônomo. E, óbvio, os elementos da chamada política fiscal, com destaque para os gastos públicos. Quanto maior a despesa autônoma, e, portanto, nós estamos falando que quanto maior, né, o volume dos gastos autônomos, que incluem o consumo e o investimento, mais para a direita se localizará a curva IS. Nós sabemos que o montante do deslocamento será dado pelo multiplicador vezes a variação na despesa. Ou seja, dado o nível de taxa de juros, o deslocamento da demanda, renda, será determinado como no modelo keynesiano simples. Por isso a importância de que você revise, né, lá a nossa aula de macroeconomia keynesiana. Curva LM, equilíbrio no mercado monetário. Observe, consideramos que existam dois tipos de ativos na economia, nos quais os indivíduos alocam a sua riqueza.
De um lado, nós temos a moeda e do outro lado, os títulos. A característica do primeiro é possuir liquidez absoluta, mas que não rende qualquer tipo de juros. Observe que, na verdade, quando eu tenho uma grande presença de moeda, a minha liquidez é absoluta, o que significa dizer que não há qualquer custo para que esta moeda se transforme, né, na demanda, tudo bem, por qualquer tipo de produto ou de serviço que seja. Porém, qual é a afirmação que se faz? Ela não rende qualquer tipo de juros. Já os títulos, nós sabemos que rendem juros, mas possuem uma liquidez inferior à da moeda, exatamente porque nós teremos um custo, tudo bem, para transformar esse título em moeda e de moeda para a aquisição dos mais diversos bens e serviços demandados. Tradicionalmente, como formulado por Hicks, lá em 1937, nós vamos considerar, né, apenas o mercado monetário. Assim sendo, no mercado monetário, nós vamos poder observar que o Banco Central possui instrumentos para controlar a oferta de moeda. Assim, consideraremos a oferta da moeda como uma variável determinada exogenamente por decisão da autoridade monetária. E aí vem a sua pergunta: como que o Banco Central, na verdade, né, controla a oferta de moeda? Nós sabemos que ele poderá, por exemplo, aumentar a taxa de redesconto e, por um outro lado, ele também poderá elevar, né, a taxa, né, de compulsório. Se, na verdade, eu aumento a taxa de redesconto, aumento a taxa de compulsório e aumento a taxa de juros básicas da economia, a tendência é de que haja uma menor quantidade de oferta, né, de oferta de moeda, perdão, dentro do mercado. Lembrando assim, né, que a demanda de moeda são apresentadas duas razões para a coletividade demandar, ou seja, reter moeda. O primeiro é motivo de transação, ou seja, na verdade está se realizando a compra de bens e de serviços, e o segundo motivo seria o portfólio, né, de investimentos que, de maneira geral, a coletividade realiza. Então, sendo assim, o motivo transação, a demanda de moeda é diretamente relacionada ao nível de renda da economia. Quanto maior o nível do produto, maior será o volume necessário de moeda para a realização das transações. Assim, maior a quantidade de moeda requerida, demandada pela coletividade para realizá-las. Dessa forma, a demanda de uma moeda aumenta conforme aumenta a renda. O motivo portfólio. O indivíduo, ao tomar a decisão de como alocar a sua riqueza, compara diferencial da rentabilidade entre os diferentes ativos. Resultado, se na verdade ele deve aplicar a sua quantidade de moeda neste ou naquele investimento, dado a possibilidade de um retorno financeiro, que nesse caso será medido pelos juros, nível de juros praticados.
Ora, nós podemos analisar assim o mercado monetário, desconsiderando a existência da inflação, o retorno real da moeda é zero, enquanto o dos títulos é a taxa de juros que esses rendem. Dessa forma, a taxa de juros corresponde ao custo de oportunidade de se reter a moeda, ou seja, a segunda melhor alternativa possível que eu teria para essa moeda, excetuando-se o consumo. Resultado, nós vamos poder perceber então que a demanda por moeda diminui conforme aumenta a taxa de juros e que a demanda de moeda é como a de um bem normal qualquer, ou seja, varia inversamente ao preço e diretamente com a renda. Então vamos lá. Se na verdade nós temos um aumento da renda, a tendência é de que a quantidade demandada por moeda se eleve. Porém, nós sabemos que ela é inversamente em relação ao preço, ou seja, se nós tivermos um aumento da taxa de juros na economia, a tendência é que a quantidade demandada por moeda caia. Assim, nós temos uma tradução disso que nós acabamos de dizer. A demanda de moeda é como a de um bem normal qualquer. Lembrando que nós estamos assinalando aqui um bem normal. Aquele bem normal, você se recorda das aulas de microeconomia da professora Amanda, nos diz que, dado um aumento de renda, aumenta-se a quantidade demandada a cada preço dado. Ora, nós vamos poder perceber que, na verdade, nós temos agora um entendimento um pouco mais assinalado a respeito da curva ISLM. E na nossa próxima aula, então, nós vamos poder fazer um fechamento desse assunto, que é um assunto que nós já dissemos para você, muito cobrado em prova, e que, portanto, talvez num curso futuro, aí com várias baterias de exercícios, a gente possa sanar eventuais dúvidas. Ok? Forte abraço para você e até a aprovação.